Olá, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que Ele faça de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa de sucesso. Lembrando que sucesso não significa ter dinheiro, sucesso não significa ser próspero. Sucesso é uma junção de várias coisas positivas que acontecem em nossa vida. Sucesso é uma pessoa agregar paz em sua vida, agregar saúde em sua vida, também agregar a prosperidade, porque também é o quê? É o dom de Deus. Então eu determino que sua vida seja uma vida de sucesso, em nome do Senhor Jesus. Que Deus faça com você assim como Deus fez com Abraão, que você seja a própria bênção. Preste atenção. Tem pessoas que pensam que Deus esqueceu delas. Tem pessoas que pensam que pelo fato de estar passando por uma situação difícil, Deus não está olhando para elas. Deus não tem atentado ao choro delas. Existem pessoas que até mesmo deixam de caminhar com Deus porque acham que andando com Deus não vai funcionar. Agora me fala, se com Deus você tem encontrado dificuldades, se com Deus você tem encontrado algumas pedras em que você, ao invés de voltar para trás, usar essas pedras para construir um castelo, uma muralha, para se defender de todo mal, você volta para trás. Imagina sem Deus. Imagina você andando sem Deus. Você se torna uma pessoa vulnerável. Você se torna uma presa fácil para o mal. E não é essa a vontade de Deus para nós. Não foi para isso que Deus nos escolheu. Não foi para isso que o próprio Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que nós dessemos as costas para Ele. Não foi essa a finalidade. Preste atenção, esse Deus, Ele tem olhado para você todos os dias, Ele tem atentado pelo seu choro todos os dias, Ele tem visto o quanto você tem sofrido, Ele tem visto os problemas que você tem enfrentado. E não adianta você falar que Ele não é com você, que Ele te esqueceu, porque isso é mentira, meu amigo. Isso é mentira. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo que eu vou estar lendo para você. Se você não tiver com a sua Bíblia para você abrir, vai estar sendo colocado na tela desse vídeo para que você nos acompanhe. Está escrito assim no livro de Salmos, capítulo 115, no verso 12. Nós vamos ler até o verso 16. Diz assim: o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. A casa de Israel somos quem? Somos nós. Nós somos a casa de Israel pela fé. Nós somos o que? Nós somos filhos de Abraão quando nós nos tornamos pessoas de fé. O nosso pai na fé é Abraão. Quando você se torna uma pessoa de fé, aceitando ao Senhor Jesus, aceitando andar no caminho da luz, você se torna também filho de Abraão. Não quer dizer que você será filho apenas de Abraão. Abraão é o exemplo de fé. Esse é o motivo pelo qual Deus fala que aqueles que andam na fé são tidos também como filhos de Abraão. Mas preste atenção, no versículo 13 diz assim: abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor
vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Preste atenção, qual que é o significado da palavra bendito? A palavra bendito significa o que? Feliz. Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem motivos para se alegrar. Mas você pode me dizer: olha, pastor, eu não estou tendo motivos para me alegrar. A situação que eu tenho vivido não tem como sorrir, não tem como ser feliz, não tem como olhar para o céu e falar assim: Deus está comigo, eu tenho visto a mão de Deus, eu tenho visto Ele se manifestar em minha vida, eu tenho visto o agir dele na minha vida, eu tenho visto Ele suprir as minhas necessidades. Pelo contrário, Ele tem me desamparado, Ele tem me dado as costas, Ele tem ignorado as minhas orações. Eu queria que você voltasse novamente aqui no versículo 13, para você entender. Abençoará os que temem ao Senhor. Preste atenção. Existem coisas que acontecem em nossa vida que parece que Deus, Ele para de olhar para nós, Ele para de nos observar, Ele para de nos abençoar, mas não é esse o caso, meu amigo. Não é esse o caso, minha amiga. Preste atenção, como tem sido o seu temor a Deus? Como você tem temido a Deus? Lembrando que temor não quer dizer ter medo, temor é ter respeito por Ele, é reverenciá-lo. Quando você teme a Deus, você procura honrá-lo com suas atitudes. Você procura ser um exemplo a ser seguido no Evangelho, até porque as pessoas que estão à sua volta, imagina as pessoas que estão à sua volta, olhando para você, elas se renderiam a Jesus pelo seu testemunho ou se vacinariam contra Ele? Ou olhariam para você e diriam: eu não quero esse Deus, eu não quero, porque olha só, essa pessoa serve esse Deus e olha como ela é, olha as atitudes dela, olha como ela tem agido. Isso não é atitude de uma pessoa que serve a Deus. E eu estou fora, eu não quero servir esse Deus. Se esse tem sido o exemplo que você tem dado, você não tem temido a Deus. Você não tem sido um exemplo para aqueles que estão à sua volta. E aí entra muito, meu amigo, naquilo que o próprio Isaías disse, que os olhos do Senhor, eles não estão fechados para nós, que a mão dele não está encolhida para nós, para que possa nos salvar. Pelo contrário, são os nossos pecados que têm feito separação entre nós e ele. Agora para se analisar. Para se analisar. Será que você tem andado diligentemente para com Deus? Será que você tem andado diligentemente para com a palavra dele? Será que você tem sido um filho que o agrada? É claro que todos temos erros, todo ser humano é imperfeito, todo ser humano é falho, mas existe uma diferença entre ser falho e querer errar, em querer andar no erro, em ter prazer em andar no erro. Quando você é falho, você erra, mas você não tem a intenção de errar. Você erra até às vezes querendo acertar, mas erra porque é um ser humano. Agora imagina, você é uma pessoa que prefere andar no erro, prefere andar no pecado, prefere fazer as suas vontades, é sempre você primeiro, o resto para Deus. Imagina, como você quer ser honrado por Deus se você não o honra, se você não o teme? Daqui a pouco eu quero mostrar para você aquilo que Ele tem preparado para nós.
o motivo pelo qual Ele permitiu que você viesse à terra, o motivo pelo qual Ele te escolheu, e que você tem que fazer jus a isso. Você tem que honrar ser escolhido por Deus. Você tem que honrar, você tem que dar glórias a Ele com o seu testemunho, fazer valer o sacrifício que foi feito na cruz por você. Agora, entenda bem, o que é um filho que honra o pai? O que é um filho que honra o pai, que teme ao pai, que obedece ao pai? Um exemplo, você que é pai, você que é mãe. Você ficaria feliz com seu filho quando você pede uma coisa a ele e ele fala não? Você ficaria feliz com o seu filho quando você pede uma coisa a ele, ou você impõe uma coisa a ele porque você é pai e você é mãe e ele te desobedece? Você tem prazer em abençoar o seu filho, dar presentes, sabe? Fazer aquelas coisas que ele quer, que ele pede, sendo que ele não teme você, sendo que ele não te respeita, sendo que ele não lhe honra. Agora imagina, como nós queremos ser honrados por Deus se nós não o honramos? Nós temos que mudar a nossa visão para que nossa atitude também mude. E consequentemente, mudando a atitude, a nossa vida vai mudar. Qual tem sido a sua visão para com Deus? Como tem sido a sua atitude para com Deus? Se a sua atitude para com Deus não tem sido de temor, é por isso que sua vida não muda. É por isso que você não tem visto o agir dele em sua vida. É por isso que parece que você clama, ora, chora, às vezes até jejua, mas não obtém resposta. Não tem obtido resposta porque não por falta de oração, não por falta de clamor, muito menos por falta de lágrimas, mas por falta de testemunho para com ele. Até porque testemunho não é dado dentro da igreja. O testemunho é da porta da igreja para fora, porque ele não está preocupado em como você se comporta dentro da igreja. Não interessa para ele como você se comporta dentro da igreja. Não é como os irmãos que estão ao seu lado, o seu pastor, os obreiros, que te vê como uma pessoa de fé, uma pessoa fervorosa, que ora, que dizima. Não é isso. O que Deus atenta é quando você pisa da igreja para fora. E como tem sido você quando você pisa da igreja para fora? No seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, como tem sido? Você tem sido uma pessoa que teme a Deus? Que tem honrado a Deus? Nós temos que refletir sobre isso, meus amigos, porque nós não podemos culpar a Deus por não ter feito uma coisa em nossa vida pelo fato de não estar nos enquadrando na vontade dele. Agora, com certeza, preste atenção. Se o seu filho, sua filha, você que é pai e mãe, te obedece, ele faz aquilo que você pede, ele não lhe deixa na mão, ele tem dado atenção a você, tem coisas que você nem precisa pedir e ele já está fazendo. Você não tem prazer de abençoar esse seu filho, de dar presentes a ele, de fazer aquilo que ele pede? A mesma coisa é Deus conosco. Se nós queremos, meus amigos e minhas amigas, que Ele olhe para nós, que esse Deus nos abençoe, que esse Deus seja conosco, nós temos que fazer valer o título de Pai que Ele tem sobre nós. Até porque só o título não vale, nós temos que demonstrar com nossas atitudes que Ele é o nosso Pai, que nós o reverenciamos, que nós damos a Ele toda a honra e toda a glória. Preste atenção no que Deus quer para nós.
Preste atenção agora, por que Deus colocou cada um de nós na terra e qual é a vontade dele para nós. No versículo 16 diz assim: os céus são do Senhor. Os céus são do Senhor. Versículo 16. Os céus são do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Meu amigo, preste atenção. O que é que tem na terra? Na terra tem o ouro, na terra tem a prata, na terra tem tudo o que há de melhor. E diz a Bíblia, está escrito na Bíblia, que Deus deu a terra aos filhos dos homens, ou seja, a nós. Então, meu amigo e minha amiga, se nós quisermos desfrutar daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus fez para nós, da provisão dele para nós, nós temos que honrar. Assim como ele mesmo disse no versículo 13, se nós tememos a ele, ele nos abençoará, ele nos abrirá portas, ele cessará o nosso choro, ele encherá a nossa boca de riso, de alegria. E nós verdadeiramente seremos felizes, não só porque temos a provisão dele, mas porque temos o Espírito dele em nós. Porque vivemos de acordo com a palavra dele. Porque dependemos da palavra dele. Porque o obedecemos e porque o honramos. Tenha certeza, meu amigo, assim como um pai ou uma mãe tem prazer de honrar um filho que obedece, Deus é assim conosco. Se nós o obedecermos, se nós o honrarmos, ele também nos abençoará. Ele também nos honrará. Se você tem sido uma pessoa que não tem honrado a Deus, se você tem sido uma pessoa que não tem obedecido a Deus, hoje é o dia de você mudar isso. Hoje é o dia de você mudar essa conduta. Até porque se você está ouvindo essa mensagem, é porque ele quer falar com você. É porque ele quer que você mude. É porque ele tem coisas preparadas para você. E ele quer te dar. A maior vontade desse Deus é que você seja um espelho dele na terra. Um exemplo dele na terra. Para que todos que estão à sua volta te vejam e possam dizer: aquele é um ser humano abençoado por Deus. Ele é uma referência. Você vê que Deus abençoa ele em tudo. Deus abençoa ele em tudo, não lhe falta nada. Ele é verdadeiramente uma pessoa de sucesso. Isso é o que Deus quer fazer com você. Se você não tem visto o sucesso dele em sua vida, a paz, a felicidade, a saúde, a prosperidade, ele só não te deu ainda porque ele quer ver uma mudança em sua vida. Mudança de pensamento, mudança de atitude, que consequentemente vai gerar na mudança de vida. Então, meu amigo, eu tenho certeza que se você mudar a sua maneira de ser para com Deus, passará a honrá-lo em verdade, honrá-lo em verdade. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que esse Deus passará a honrar você de verdade. Você será uma testemunha ocular do manifestar de Deus. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Mas para isso, a mudança começa em você. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que Deus traga a provisão sobre sua vida. E que a partir desse momento ele venha mudar o seu pensamento. E que você venha aceitar essa mudança. E principalmente nutrir essa mudança. Eu quero orar por você agora. Aonde você está, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. E você vai orar comigo falando para Deus
O que é que está de errado em você? O que é que você quer mudar em você? Aquilo que você vê e que você sabe que não tem agradado a Ele. Esse ponto em que você olha e você consegue discernir, e você sabe que é nesse ponto que você está errando. E que talvez seja por isso que você não esteja vendo a mão dele sobre você. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, essa pessoa quer ver a vida dela mudar, meu Pai. Ela quer ver uma transformação na vida dela. Ela quer ver o agir do Senhor na vida dela. Mas para isso, meu Deus, nós temos que dar um passo de mudança, meu Pai. Então é por isso que agora nós estamos nos entregando a Ti, meu Deus. Te pedindo, meu Deus, venha nos moldar. Venha nos limpar, meu Deus. Meu Deus, o Senhor conhece o coração dessa pessoa. E essa pessoa está confessando a Ti agora que ela quer mudança. Às vezes, meu Pai, ela mesmo diz que ela não mudou porque ela não tem força. Então, meu Deus, dá essa força a ela. Que o Teu Espírito venha envolvê-la agora, meu Pai. Que a Tua presença venha tocá-la agora. Meu Deus, a Tua palavra diz que é o Espírito que convence o homem do juízo e do pecado. Meu Pai, depois que a pessoa se convence, ela passa a mudar. Então, meu Deus, que o Teu Espírito venha tocar nela agora, no coração dela, na mente dela, arrancando, meu Deus, toda raiz de mal que tem se enraizado dentro dela, todo mal que tem ganhado força dentro dela e feito com que ela errasse. Em nome do Senhor Jesus, o mal sai dessa vida. Tira as suas patas dessa vida, porque a partir de hoje, essa pessoa vai participar do melhor de Deus. E assim como diz essa palavra, o Senhor é o Deus dos céus, o Senhor dos céus, e a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Nós somos esses filhos dos homens, meu Pai, e essa terra é nossa. E tudo que há nela, meu Deus, o Senhor nos deu para que nós viéssemos ser felizes com tudo isso, e nunca esquecendo, meu Pai, que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Pai, o nosso provedor. Meu Pai, abençoa ela, abre a visão dela, meu Deus, e que a partir de hoje ela venha viver, meu Deus, de acordo com a Tua palavra e não de acordo com os pensamentos dela, de acordo com a Tua vontade, meu Deus, e não de acordo com a vontade dela. Eu determino, meu Deus, a bênção, a cura, a paz sobre essa pessoa. Que o Teu Espírito venha dirigi-la, protegê-la, livrá-la e conduzi-la a um caminho de luz. Meu Deus, que ela nessa noite, ou seja dia, quando ela ouvir essa mensagem, ela seja cheia da paz, cheia do Teu Espírito, cheia da Tua direção, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus é o que eu te peço, meu Pai. E desde já eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que Deus lhe proteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.